Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rubinho, professor do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campo Sertãozinho, e nós vamos dar início aqui a mais uma etapa do nosso curso, né? E vamos começar aqui hoje então um componente chamado análise instrumental. Tá? Vocês vão ver durante esse curso que essa análise instrumental ela pode ser vista como sendo um braço da química analítica. Então vamos lá para mais uma apresentação aqui de um curso, onde eu vou mostrar para vocês aqui, né, os conteúdos programáticos, os critérios de avaliação e dar uma ideia para vocês do que será esse curso de análise instrumental. Muito bem, pessoal. Eu coloquei logo de cara para vocês aqui duas figuras que lembram o que seria, né, uma análise instrumental. Nós estamos vendo ali equipamentos, instrumentos sofisticadíssimos, mas também eu fiz questão de mostrar para vocês que aquele instrumento que ali está jamais vai trabalhar sozinho, jamais vai operar sozinho. Então, quando se fala em análise instrumental, nós estamos falando de equipamentos? Sim, mas nós estamos falando que por trás dele existe um químico, existe um analista, uma pessoa que conhece todo o processo e não só isso, uma pessoa que é capaz de interpretar todo o resultado de um instrumento. Então, quando nós falamos de análise instrumental, claro que primeiramente vem à nossa cabeça aqueles equipamentos complexos, sofisticadíssimos, instrumentos caríssimos, mas não podemos deixar de esquecer que sempre por trás do instrumento há um analista. É você que vai fazer esse instrumento funcionar, é você que vai fazer esse instrumento operar, é você que vai programar esse instrumento e é você que vai tirar as conclusões dos resultados obtidos por esse instrumento. Então, a análise instrumental é sim acompanhado por um instrumento, mas mais importante do que isso, nós temos o conhecimento químico que o analista traz para desempenhar o seu trabalho. Bem, como eu falei para vocês anteriormente, né, a análise instrumental ela pode ser vista como um braço da química analítica. A química analítica, por sua vez, ela trata dos métodos para a determinação da composição química das amostras. Quando nós falamos de determinação da composição química, nós estamos falando, né, do que tem naquela amostra, né, qualitativamente, o que nós temos naquela amostra, o quanto tem de cada uma das substâncias naquela amostra quantitativamente. Então, determinar a composição química significa saber o que tem e o quanto tem. E parte dessa história de determinar a composição química, nós já vimos em alguns cursos anteriores, que eu vou relembrar aqui com vocês a partir de agora. Nessa figura, eu estou mostrando para vocês um pouquinho da química analítica com os seus três braços agora mostrados aí. A química analítica qualitativa, como eu falei para vocês, nós vimos uma química analítica qualitativa, que é aquela parte que trata da composição, se tem, se não tem a substância, então qualitativamente. Nós temos a química analítica quantitativa, que trata da composição, o quanto que tem de cada uma das substâncias na sua amostra. E o terceiro braço, que é o que nos importa a partir de agora, é o braço da elucidação estrutural. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é essa elucidação estrutural dentro da química analítica. Então, a química analítica, quando nós falamos de determinar a composição de uma amostra, nós estamos falando de qualitativamente, quantitativamente e em algumas vezes também nós estamos trabalhando com a elucidação estrutural. A química analítica qualitativa, ela tem como objetivo a identificação do analito na amostra. Exemplo, identificação de hidrocarbonetos aromáticos na atmosfera. Então, nós sabemos que nós temos alguns poluentes, como por exemplo metano, né, na atmosfera, causadores do efeito estufa. Então, nós também temos um controle sobre pesticidas em alimentos, para saber se há ou não, né, pesticida contaminando um certo alimento, se também há ou não presença de drogas no sangue, né, como anabolizantes, entre outros, né? Além também de saber sobre íons metálicos em amostras, alguns íons metálicos pesados, por exemplo, mercúrio. É importante você saber se há, por exemplo, em uma água, mercúrio ou não, tá? Então, a química analítica qualitativa, ela
te dá como uma resposta resposta direta. Tem ou não tem? Sim ou não. Ou seja, eu tenho uma quantidade de hidrocarboneto no ar? Sim ou não. Olha, eu tenho droga no sangue? Sim ou não. Então, a química analítica qualitativa simplesmente vai dizer, olha, tem ou não tem aquela substância. Então, existem métodos para você chegar até a sua determinação, né, se há ou não. Então, a química analítica, ela basicamente te fala se tem ou não tem a sua substância na sua amostra. A química analítica quantitativa, esta tem por objetivo determinar a quantidade de um analito em uma porção do material na amostra. E isso vai te originar uma resposta numérica. Por exemplo, eu tenho 10 miligramas por litro de mercúrio naquela água daquele rio. Eu tenho, por exemplo, 3 ppm de cloro naquela água da piscina. Então, vai te dar um valor numérico para que você diga, olha, eu tenho tanta quantidade do meu material na minha amostra. Bem, enfim, chegamos então aqui na parte da elucidação estrutural, que é a parte que consiste o nosso curso desse semestre. Bom, a elucidação estrutural, ela tem como objetivo determinar a estrutura dos produtos provenientes de uma reação química ou ainda determinar a estrutura de um composto encontrado na natureza. Então vamos lá, vamos explicar isso para vocês. Muitas vezes no laboratório eu posso, através de reações químicas, sintetizar novas substâncias, novos produtos. Tá? Muitas vezes essas substâncias, esses produtos sintetizados, eles possuem uma estrutura completamente desconhecida. Então é importante você determinar essa estrutura, conhecer essa estrutura. E é isso que é a elucidação estrutural. Nós vamos fazer alguns métodos, vamos usar algumas metodologias para chegar a propor a estrutura desse produto que foi sintetizado, que até então é desconhecido. Além disso, também, quando nós dizemos de elucidação estrutural, nós também estamos falando, por exemplo, de analisar uma substância que é encontrada na natureza. Então, nós estamos aí cheios de substâncias naturais, que são usadas como chás, como os remédios e tudo mais, que nós precisamos conhecer um pouquinho a sua estrutura. E é através da elucidação estrutural que nós podemos chegar na estrutura dessa substância que possui alguma atividade. Evidentemente que para elucidar a estrutura, para você conseguir chegar na estrutura de uma substância que você ou não conhece, ou que você conhece e na verdade você quer confirmar se realmente é aquela substância ou não, nós vamos usar técnicas e instrumentos especializados. Então, vou dar alguns exemplos para vocês aqui de equipamentos, e métodos e técnicas que nós podemos utilizá-las, que é o objetivo desse nosso curso. Então, por exemplo, nós podemos usar um infravermelho, um RMN, que é uma ressonância magnética, podemos usar aí um espectro de UV-Vis. Então, todos esses métodos, todos esses instrumentos, ele pode contribuir de alguma forma para me dar evidências e eu chegar e propor a estrutura de uma substância. Então, veja que é uma química analítica, é uma análise que eu vou fazer com um conjunto de técnicas e instrumentos que vai me propor uma estrutura de uma substância desconhecida ou a confirmação de uma substância que eu já tinha ideia dela, eu só vim vamos dizer assim, reconhecê-la, determiná-la, falar, não, realmente a estrutura que eu esperava era essa, e uma vez que eu fiz os métodos de análise instrumental, eu cheguei àquela estrutura. Então, isso é a elucidação estrutural, é você determinar a estrutura usando técnicas e instrumentos. É esse que é o conteúdo que nós vamos ver ao longo da análise instrumental. Muito bem, aqui eu vou aproveitar esse slide aqui e vou usá-lo como um suporte para falar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo programático, Quais serão os métodos que nós vamos ver ao longo do semestre. Então, tudo que nós vamos ver ao longo do semestre está contido nesse slide. Mas vamos lá. Tipos de métodos usados na química analítica. Nós temos aqui, de um lado, os métodos
clássicos. Esses métodos clássicos que aqui estão listados, vejam vocês, análise gravimétrica, que é através da massa, ou análise volumétrica, que são as titulações, né? Esses métodos clássicos nós vimos em bastante detalhe, né, na química analítica quantitativa. Então, são os métodos clássicos, são estudados na química analítica quantitativa. Por outro lado, que é o objetivo do nosso semestre agora em análise instrumental, nós temos os métodos instrumentais. Então, é esse bloco da direita, são esses métodos instrumentais que nós vamos destrinchar ao longo desse semestre. Vamos passar por técnicas de separação, que são as cromatografias líquidas e gasosas. Vamos passar depois pelas técnicas espectroscópicas, dentre elas a espectroscopia molecular, atômica e RMN, que é chamada de ressonância magnética nuclear. Vamos passar também pelas técnicas eletroquímicas, um pouquinho de potenciometria, voltametria e coulometria. E depois ainda vamos passar por outras técnicas, que é a massa, métodos térmicos e análise de superfícies. Então, pessoal, isso que está aí no bloco da direita de vocês, onde está métodos instrumentais, é o conteúdo programático para o nosso curso de análise instrumental. Nós vamos usar aí um pouquinho desses métodos, tá? Para tentar elucidar e chegar a propor uma estrutura para os nossos compostos. Então, esse será o conteúdo que nós vamos estudar ao longo desse semestre em análise instrumental. Bom, para finalizarmos então essa primeira aula, que seria a apresentação da disciplina de análise instrumental, vou falar um pouquinho para vocês sobre os instrumentos e critérios de avaliação dessa disciplina. Nada vai mudar em relação às disciplinas que nós fizemos nos semestres anteriores, né? Há dois critérios de avaliação, no caso, né? São duas notas, a nota número 1 e a nota número 2. A nota número 1 é uma prova escrita valendo de 0 a 10 pontos, tá? A nota número 2 são os trabalhos que nós vamos fazer ao longo do semestre, tá? Então, isso vai consistir de listas de exercícios, resumos, quando tivermos aulas teóricas, né? Eu vou propor para vocês aí a elaboração de resumos para entrega e outras coisas que puderem aparecer aí, né? Exercícios mais práticos, né? Usando simuladores, também há possibilidades. Enfim, são alguns trabalhos. Esses trabalhos são fracionados ao longo do semestre, valendo 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos cada um. E essa nota número 2 também vai dar uma nota de 0 a 10 no final. E a soma das duas notas, né, dividido por 2, ou seja, uma média aritmética dessas duas notas, vai ser a sua média. Pessoal, o exame final, espero que ninguém precise chegar até lá, né? Ele consiste de todo o conteúdo do semestre e espero que ninguém precise, na verdade, aí. Bem, essa aqui então foi só uma aula para ilustrar para vocês aí o que será o nosso curso de análise instrumental. Então nós vamos falar bastante sobre instrumentos, mas lembrando que os instrumentos eles só funcionam e eles só nos dão resultado quando um operador estiver por trás do mesmo e esse operador tiver um conhecimento muito amplo da sua operação e principalmente dos processos químicos, né, da química e propor aí uma definição desses resultados, né, propor uma estrutura para esses resultados. O equipamento sozinho ele te dá um resultado, mas ele não te dá estrutura. E aí é onde vai entrar o conhecimento técnico do analista. Então, não é porque é uma análise instrumental que nós vamos ficar falando só de instrumentos e vamos depender somente de instrumentos. A parte de conhecimento químico aqui do analista é extremamente fundamental e importante. Então, até lá, o nosso curso logo já vai começar com a nossa primeira aula aí, falando sobre um dos métodos de instrumentos que nós vamos utilizar. Até mais!